A economia passa por altos e baixos, mas o impacto dessas oscilações vai muito além dos gráficos e estatísticas. Ela afeta diretamente o custo de vida, o acesso a empregos e a qualidade de vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Não estamos falando apenas de números, estamos falando do futuro de cada um de nós. No cenário global, grandes economias enfrentam inflação elevada e crescimento mais lento, o que gera um efeito dominó em países como o Brasil. O que isso significa na prática? Significa que o custo dos alimentos, dos combustíveis e dos financiamentos continua a subir. Enquanto o poder de compra da população diminui, as consequências disso já estão sendo sentidas nas mesas de bilhões de famílias que lutam para manter um padrão de vida digno. Por aqui, o governo anunciou investimentos bilionários em infraestrutura, especialmente no agronegócio, com um aporte de 7,15 bilhões para melhorar estradas e facilitar o transporte, principalmente na produção agrícola. Isso é essencial para garantir que os produtos cheguem mais rápido e em melhores condições, é claro, na mesa dos brasileiros. Mas a questão central é: esses investimentos vão de fato gerar benefícios para a população como um todo? Ou veremos novamente o crescimento concentrado nas mãos de poucos, enquanto a desigualdade se aprofunda? Enquanto isso, a população industrial brasileira caiu 0,3% em dezembro de 2024, apesar de ter registrado um crescimento acumulado de 3,1% ao ano. Essa queda não é apenas um dado estatístico, mas reflete diretamente na criação ou na perda de empregos. Sem emprego, não há consumo. Sem consumo, não há crescimento. Esse é um ciclo perigoso que já vimos antes e que pode se repetir caso não sejam tomadas medidas eficazes e imediatas. Com o dólar recuando para 5,77, marcando a maior sequência de quedas desde o Plano Real, esse recuo ocorreu devido a fatores como o aumento da entrada de investimentos estrangeiros e uma política monetária mais rígida nos Estados Unidos, o que impactou a cotação da moeda americana globalmente. Para o consumidor, isso pode ser positivo, pois reduz o preço dos produtos importados, como eletrônicos e insumos para a indústria. No entanto, para exportadores e setores industriais que dependem de venda para o exterior, isso pode representar um desafio. Um real mais forte torna os produtos brasileiros mais caros para compradores estrangeiros, reduzindo nossa competitividade no mercado global. Isso pode afetar diretamente a geração de empregos, especialmente em setores como o agronegócio e a indústria que dependem das exportações. Empresas que perdem competitividade podem reduzir sua produção e, consequentemente, cortar postos de trabalho, impactando milhares de famílias brasileiras. Além disso, a dívida pública cresceu 12,2% só em 2024, ultrapassando 7,3 trilhões. O descontrole das contas públicas não afeta apenas o mercado financeiro, ele afeta diretamente o cidadão comum, pois significa menos investimentos em saúde, em educação e segurança.
Se não aprendermos com os erros do passado, corremos o risco de enfrentar uma nova crise fiscal que pode comprometer o futuro de gerações inteiras. O governo propôs um conjunto de 25 projetos para enfrentar esses desafios, priorizando a estabilidade econômica, a melhoria do ambiente de negócio e a sustentabilidade. Mas a questão é: essas medidas são suficientes? Estamos realmente preparados para evitar que a economia global arraste o Brasil para uma recessão ainda maior? Os desafios da economia não são apenas do governo ou das empresas, mas de toda a sociedade. A forma como lidamos com esses problemas hoje define o que será do nosso futuro. Precisamos fortalecer o consumo interno, apoiar pequenos e médios negócios e incentivar inovação tecnológica. Países que investem na modernização da indústria e na qualificação de mão de obra conseguem se recuperar mais rapidamente de crises econômicas. Outro ponto essencial é a educação financeira. Em tempos de incerteza, é fundamental que cada pessoa entenda como gerir seu dinheiro, evitar endividamentos desnecessários e criar formas de economizar. Quando mais a população estiver preparada para lidar com adversidades econômicas, menor será o impacto de grandes crises em nossa sociedade. A economia, apesar de parecer um assunto distante da realidade de muitos, está presente em todas as nossas decisões diárias. Do preço do arroz no supermercado, à taxa de juros de um financiamento, tudo depende de como o país administra suas políticas econômicas. Por isso, é essencial que cada um de nós esteja atento e cobre medidas que realmente favoreçam a maioria da população. Outro fator importante a ser discutido é o papel do Estado na promoção de políticas econômicas eficientes. A presença do governo deve ser estratégica, incentivando o crescimento econômico e protegendo os mais vulneráveis. No entanto, uma intervenção excessiva pode sufocar o mercado e reduzir a competitividade. E encontrar esse equilíbrio é fundamental para um desenvolvimento sustentável. Além disso, o avanço da tecnologia tem modificado profundamente a economia mundial. Setores como inteligência artificial, automação de energias renováveis estão gerando novas oportunidades de trabalho e redefinindo o futuro do emprego. Se o Brasil não investir nessas áreas agora, correremos o risco de ficarmos para trás na economia global. A população também precisa participar desse debate. Quando cobramos transparência e responsabilidade de nossos governantes, estamos garantindo que as decisões econômicas sejam tomadas com base no interesse coletivo e não apenas para atender a interesses específicos. O que aprendemos ao longo dos anos é que não há soluções fáceis, mas há escolhas claras. Precisamos cobrar responsabilidade na gestão econômica, exigir investimentos que beneficiem a população de forma ampla e garantir que a estabilidade econômica não seja apenas um discurso, mas uma realidade sentida no dia a dia de todos. O futuro da economia não é apenas uma questão de números,
mas de qualidade de vida. O que está em jogo é o bem-estar de milhões de pessoas, e isso não pode ser ignorado. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. O seu apoio é muito importante para que possamos continuar trazendo análises relevantes como esta. Muito obrigado.